o interessante desse julgamento é nós entendermos para fora, para além do debate que ocorreu ali no plenário, como isso foi utilizado e o porquê, talvez, isso tenha sido tão promovido. Né? O primeiro sinal que me chamou a atenção ainda lá 2 dias atrás, quando começou essa votação, foi o quão instagramável estavam sendo todos os votos e todas as declarações dos advogados ali presentes. Né? O primeiro foi o tal do Sebastião, que teve um volume de menções muito grande advindas do bolsonarismo, isso é um fato, mas nada chamou tanta atenção nas redes sociais quanto as declarações dos advogados, do advogado e da advogada que ontem falaram. Agora, nas últimas horas do dia, ironicamente, apareceu uma notícia que supostamente o advogado de ontem teria se envolvido com agressão a familiares aqui no interior de São Paulo. Mais uma. Naquele momento também, quando ele faz o voto, eu fui buscar nas redes do advogado, porque o Moraes ele dá uma dica ali, né, que talvez aquele advogado estivesse pensando num cargo público para vereador. Aparentemente ele já foi vereador e ele já foi o candidato a outros cargos públicos aí ao longo da carreira dele, digamos assim. O que é interessante, principalmente, então, aqui, Viva? A gente observar qual foi a abordagem que o bolsonarismo fez nesse episódio e, principalmente, qual foi a reação do campo antibolsonarista, dos usuários que não estão ligados ao bolsonarismo nesse momento. No geral, o que a gente observou foi que 63% dos comentários das interações enalteceram o julgamento, comemoraram o fato de ele ser exemplar, de ele servir ali como um ponto de inflexão, talvez, né, nesse golpismo exacerbado ao longo dos últimos 4 anos, enquanto apenas 34% rejeitaram os votos dos ministros e rejeitaram as condenações. O que é interessante observar nessas duas comparações que a gente faz aqui, Edu? Aqui a gente comparou os termos mais utilizados por aqueles que condenaram o julgamento do STF e por aqueles que elogiaram o julgamento no STF. Entre aqueles que condenaram e criticaram efusivamente o STF, a gente vai observar algo muito interessante e que vai na linha, primeiro, da atuação dos advogados de defesa e também dos ministros indicados por Jair Bolsonaro. Eles evitam falar de Bolsonaro, eles evitam falar de um golpe, pensando talvez lá na frente na construção de um voto que tentaria encontrar quem eram os mandantes ideológicos, digamos assim, desse voto. Tanto que aqui, na primeira imagem, que nós vamos observar os termos mais utilizados pelos bolsonaristas, a gente vai ver que o nome do ex-presidente Bolsonaro não está aí. Ironicamente, o nome que aparece é o do presidente Lula. E a gente vai ver uma certa tentativa bolsonarista de contemporizar os crimes, ainda que sem defender os criminosos, mas falando do número de penas, né, que traficantes, corruptos e outros atores condenados receberiam ao longo da história. Por outro lado, entre aqueles que enaltecem a condenação e o fato de ela ser exemplar, a gente vai ter, aí sim, o nome de Jair Bolsonaro, principalmente o termo cadeia, e uma enorme esperança, expectativa por mais condenações e punições aos líderes ideológicos e, digamos, econômicos dessa intentona golpista ao longo dos últimos anos aí no Brasil. Né? Então, é muito interessante a gente observar essas variações e como cada um dos atores dentro do campo bolsonarista cumpriram um papel. Né? Cumpriram um papel aqui, e é muito interessante dizer, não para defender os acusados, né? Porque a gente pode até dizer que eles foram abandonados, mas talvez a definição de abandonados naquele momento poderia ter até um outro contexto muito mais eficiente, pensando na defesa deles, sendo que advogados da Defensoria Pública iriam até lá defender eles. O que a gente observou foi um uso do julgamento, principalmente nas redes sociais, para que tanto advogados quanto ministros bolsonaristas pudessem produzir recortes que, ao longo dos próximos meses, com certeza, vão tentar justificar e defender o ex-presidente Jair Bolsonaro e as raízes econômicas desse golpe.